Então, como estava a dizer, Mateus 3, dos versículos 13 a 17, e vamos ler uma passagem que é muito importante para nós, cristãos. É uma passagem que eu diria pedra angular no Evangelho de Mateus e em toda a Escritura acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E precisamos, obviamente, de deter-nos aqui com cuidado e entender bem tudo aquilo que está a ser narrado pelo evangelista Mateus, qual é o seu propósito em trazer-nos informações únicas acerca deste evento e, de alguma forma, conseguir aplicar às nossas vidas este relato incrível acerca do batismo de Jesus Cristo. Diz assim então o texto a partir do versículo 13 até o versículo 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a entender aquilo que está a ser narrado aqui. Pai maravilhoso, mais uma vez nós nos aproximamos do Teu texto sagrado com o desejo de entender e ver, Senhor, a profundidade do Teu texto, da Tua verdade. É o nosso desejo que nesta manhã fales aos corações, que nos transformes, que tragas também salvação àquele ou àquela que ainda não tem. E, Senhor, que nos ajudes a ver mais acerca da grandeza do Senhor Jesus Cristo. É o nosso desejo amá-lo mais, teres mais e mais confiança no nosso Senhor, e oramos para que a Tua palavra faça esta obra nos nossos corações. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, conta-se a história de um arquiteto famoso de nome Sir Christopher Wren, um dos maiores arquitetos da sua época. Ele dedicou-se à tarefa de reconstruir a cidade de Londres depois de um grande incêndio que quase a destruiu no ano de 1666. Um dia ele visitava a região desta grande cidade para ver como ocorria uma grande obra de uma grande igreja que estava a ser reconstruída e reparou que um dos pedreiros era muito caprichoso no seu trabalho. Então ele perguntou: Ei, o que é que estás a fazer? O homem, que ainda não reconhecia este arquiteto Christopher Wren, respondeu com orgulho: Estou a ajudar o Sir Christopher Wren na reconstrução desta catedral. Sir Christopher ficou, obviamente, espantado e registou este fato nas suas memórias e reconheceu que sem o trabalho destas pessoas, tão simples e apaixonadas, jamais teria sido um grande arquiteto. A passagem que nós começamos a ler nesta manhã, como eu mencionei, é uma destas passagens pedra angulares no Evangelho de Mateus. Nós acabamos de ler na semana passada que João Batista falou acerca de alguém que viria e essa pessoa iria batizar com o Espírito e com fogo. E aqui está esta pessoa que está prestes a inaugurar esse ministério. Lembrem-se, ele é o filho de Davi, ele é o rei davídico que vem trazer o Espírito Santo da nova aliança. Duas alianças que são colocadas em cima da mesa neste exato momento. Jesus está prestes a começar esse ministério. Aliás, temos que olhar para o próprio Senhor como as primícias daquilo que irá acontecer com as nossas vidas. Ele é o primeiro homem que tem o Espírito Santo a viver, a habitar na sua própria vida com toda a plenitude. E este ministério está prestes a começar com ele mesmo, melhor dito, e depois no dia de Pentecostes vai começar na vida de cada cristão que se converte
ao Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos também a nossa perspectiva acerca daquilo que está a ser dito deste batismo do Espírito e batismo do fogo, é que agora este é o momento em que o batismo do Espírito está a acontecer, mas virá o dia, a segunda vinda do Senhor Jesus, quando Ele virá para batizar com fogo. Por isso isto é um alerta para todos os que estão nesta sala, para todos aqueles que nos ouvem. Este é o momento para receber o Espírito, porque vem o dia onde isso não mais vai acontecer, mas aquilo que irá acontecer é o derramamento do fogo do Senhor sobre todos aqueles que não se convertem. Mas não somente isso, este é um momento incrível, onde nós vemos, e é até difícil de expressar em palavras, o Deus homem a precisar de algo para ser o Salvador, ou aquele que vem tirar ou salvar o seu povo dos seus pecados. É até difícil dizer. Deus precisa, ou Deus carece. Neste caso, o Deus homem carece, o Deus homem precisa do batismo de João para ligar à nossa ilustração, o grande arquiteto da nossa salvação. Ele é Jesus Cristo. E claro, chegamos a este evento do batismo. E neste evento do batismo, este é o que iremos fazer esta manhã e no próximo domingo também, nós vemos 3 grandes propósitos e suas implicações no batismo de Jesus Cristo. 3 grandes propósitos e suas implicações no batismo de Jesus Cristo. O texto começa por dizer, por esse tempo. É óbvio que está a fazer uma ligação com o que foi dito anteriormente. Nós estávamos ali perto do Jordão. Marcos nos diz que é a zona da Betânia, onde João Batista está a batizar. E nós estamos ali perto, não é, daquele evento do batismo que João está a fazer a todos aqueles que vêm para confessar os seus pecados arrependidos. Isto é necessário porque o reino está próximo. E claro, precisamos sempre de tentar perceber um pouco a cronologia dos eventos. Quando é que isto está a acontecer? Eu não sei quanto a ti, mas eu sempre gosto de colocar na minha Bíblia, assim, uma letra bem pequenina, ou seja, que momento é este? Quando é que isto está a acontecer? Ou tentar explicar algumas palavras que são difíceis às vezes de entender o sentido que elas têm. Bem, por esse tempo é muito provavelmente os primeiros dias de janeiro. Porquê? Porque depois deste batismo de João, feito ao Senhor Jesus Cristo, Jesus vai 40 dias para o deserto. Depois desses 40 dias no deserto, ele vai voltar outra vez à zona do Jordão e ali ele vai ser outra vez visto por João e é ali que João irá dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista irá dar testemunho de Jesus, de tudo aquilo que ele é e aquilo que ele está prestes a fazer. Depois desse segundo momento com João Batista, Jesus, nos próximos 8 dias, sobe para o casamento, para as bodas de Canaã, da Galileia. Vai outra vez para o norte e ali fica um tempo, vai até à cidade de Cafarnaum e logo em seguida ele desce outra vez para a sua primeira Páscoa dentro do seu tempo de ministério. Então este é mais ou menos o mês de janeiro até os primeiros dias de abril, quando a Páscoa iria acontecer. Este é o momento que o Senhor Jesus está a viver. Marcos nos diz que ele chega a este batismo de João vindo da sua própria casa, de Nazaré. E bem, nestes versículos, nos primeiros 2 versículos ou 3 versículos, encontramos o primeiro propósito. E este é o primeiro propósito. Jesus foi batizado para que se cumpra toda a justiça. Jesus foi batizado para que se cumpra toda a justiça. Outra vez os versículos 13 a 15, diz assim o texto: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o admitiu. Então a primeira coisa que nós reparamos
quando comparamos este momento, este relato, com os demais relatos acerca do batismo do Senhor Jesus, é que Mateus é o único evangelista que registra esta conversa entre Jesus e João. Nenhum outro evangelista nos diz qual foi a reação de João e qual foi a reação de Jesus à reação de João. Não temos nenhum relato. Também, a não ser este de Mateus, e obviamente ele importa para aquilo que Mateus, ou o tema que Mateus está a desenvolver no seu Evangelho. Além disso, não há ninguém que registre a dificuldade que João tem em batizar o Senhor Jesus. Essa dificuldade é notória mais no texto original do que no texto em português. Nós não conseguimos perceber o que é esta coisa de dissuadir, e irei explicar em breve. E é também o único evangelho onde nós encontramos esta expressão que é necessário fazer este batismo para que se cumpra toda a justiça. Agora, é interessante que a palavra justiça irá aparecer várias vezes no Evangelho de Mateus. E em nenhum momento, não neste e em nenhum outro, é-nos explicado que justiça é esta. Nós não temos uma definição desta justiça. Aliás, analisamos um pouco as palavras que estão a ser usadas pelo Senhor Jesus ou que Mateus nos coloca no texto. Em primeiro lugar, é-nos dito, ou Jesus diz a João, convém. Esta é uma palavra que podia ser traduzida como é adequado ou é correto. Ou seja, aquilo que o Senhor Jesus está prestes a fazer ou a deixar que João faça nele é algo correto, é algo que está certo, é adequado para ele e é adequado para João. E não somente isso, aparece também uma palavra que nos é conhecida, porque nós temos vindo a estudar desde o início de Mateus, que é a palavra cumprir. Lembram-se dela? Aparece várias vezes. E isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal e tal. Isto aconteceu para que se cumprisse tal coisa. Conhecemos esta palavra e ela normalmente tem duas vertentes. Uma é para dizer-nos, alguém disse algo no passado e agora está a cumprir-se na vida do Messias, na vida do Senhor Jesus, para demonstrar que Ele é o Messias. Ou há uma experiência na vida de Israel que agora também passou a ser a experiência de Jesus. Israel foi chamado do Egito. Jesus também foi chamado do Egito. É a mesma experiência. Do Egito chamei o meu filho. Mas aqui tem uma outra vertente, ou um outro sentido muito importante também, que é simplesmente de completar ou obter aquilo que se pretendia. Ou seja, em outras palavras, este cumprimento é algo que vem da vontade de Deus. Deus tem uma vontade, Deus quer que aconteça algo e isto está a cumprir-se neste exato momento. E depois então aparece a palavra justiça. E é difícil porque nós temos esta palavra pelo menos 7 vezes no Evangelho de Mateus. As 6 primeiras aparecem somente nos primeiros 7 capítulos de Mateus e muitas vezes no Sermão do Monte. Mas em nenhum momento nós temos uma definição do que é esta justiça. Notem alguns textos para que vocês tenham uma ideia daquilo que está a ser dito acerca desta justiça. Em capítulo 5, versículo 6 de Mateus, diz o texto, este é o Senhor Jesus a pregar a uma multidão, este é o primeiro sermão do Senhor Jesus, ali no norte, perto do mar da Galileia, ele começa a dizer estas bem-aventuranças. E ele diz o seguinte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Notem que ele usa estas palavras de uma forma, ou como uma metáfora, a fome e a sede que temos por coisas materiais, para associá-lo à justiça. Fome e sede de justiça. Porquê? Porque serão fartos. No capítulo 5 ainda, versículo 10, diz o texto, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No mesmo capítulo 5, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos quê? Escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Capítulo 6, versículo 1. Tudo isto é o Sermão do Monte. O mesmo sermão. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante de quem? Dos homens.
com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ainda no capítulo 6, talvez o versículo mais conhecido do Sermão do Monte, ou talvez até de Mateus, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Observaram que em nenhum momento é-nos oferecido uma explicação do que é esta justiça? A conclusão é óbvia. Os ouvintes deste sermão, os primeiros leitores de Mateus, sabiam que a justiça era esta. Ou seja, eles não se dão ao trabalho de explicar. Vocês sabem que a justiça é esta. Aliás, no capítulo 21, versículo 32, o próprio Senhor Jesus diz isto acerca de João Batista. Porque João veio a vós outros no caminho de justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Isto significa que a definição desta justiça era conhecida pelo povo que estava a ouvir esta mensagem e pelos primeiros leitores de Mateus, ou os leitores que Mateus tem em vista, os destinatários que eram judeus. Obviamente eles obtinham esta definição do Antigo Testamento. Lá estava a definição do que era justiça. Agora, é óbvio, nós não queremos sair fora do contexto. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está a dizer: isto tem que acontecer para que se cumpra toda a justiça, e está a relacionar-se a si mesmo com esta justiça, mas também está a relacionar João Batista com esta justiça. Então, de uma forma geral, esta justiça é tudo aquilo que Deus tinha dito acerca de João Batista e tudo aquilo que Deus tinha dito acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Isaías 40 diz-nos que Isaías chama ou fala de alguém que será uma voz que clama no deserto, e que esta voz que clama no deserto iria endireitar as veredas tortas, os caminhos tortos. Bem, agora aparece João Batista. O que é que ele está a fazer? Está a chamar a nação ao arrependimento. E este arrependimento é endireitar aquilo que está torto, aquilo que está estragado no coração do homem. Ele está a fazer exatamente aquilo que Deus demandava da sua vida. E isso é cumprir toda a justiça. E nós podemos ver vários textos acerca do Messias, daquilo que era expectável do Messias. E aqui está ele a fazer tudo aquilo que se espera da sua vida para cumprir toda a justiça. Podemos ver vários versículos do Antigo Testamento, não temos o tempo nesta manhã para fazer isso, mas de uma forma geral, cumprir toda a justiça é fazer a vontade de Deus. É cumprir a vontade de Deus. Essa vontade que Deus tem revelado para as nossas vidas. E aqui está Ele, o Senhor Jesus, a dizer a João: vamos fazer isto, porque isto irá cumprir toda a justiça. Em outras palavras, Jesus sujeitou-se às leis do Antigo Testamento, sujeitou-se a tudo aquilo que era a vontade de Deus, e muitas vezes até mesmo às leis do governo. Por exemplo, quando ele paga imposto, e ele mesmo não teria que o fazer, porque ele era filho do rei Davi, ele era um descendente do rei, e esses não tinham que pagar. No entanto, ele diz: para que não escandalizemos ninguém, vai pescar e apanha uma moeda para mim e para ti, a Pedro. E ele fê-lo submetendo-se às leis do governo. Então vemos aqui alguém que procura ser um rei justo, um rei santo, alguém que está dentro da vontade de Deus. Não somente isto. Lembram-se na conversa ou no confronto que o Senhor Jesus tem com os fariseus? Jesus pergunta aos fariseus: o batismo de João é de onde? Do céu ou dos homens? E eles não respondem porque, obviamente, não podiam mostrar o que ia nos seus corações, queriam manter a sua hipocrisia. Mas eu e tu sabemos a resposta. O batismo era dos céus, era de Deus, era uma demanda divina. Todo Israel deveria ir àquele batismo.
E Jesus, como um verdadeiro israelita, ali está ele para cumprir a vontade de Deus, a demanda de Deus de todo o israelita. Além disso, também isto marca um contraste entre Jesus e os fariseus e saduceus que foram ao batismo. Notem, ambos foram ao batismo. E ambos recebem uma recusa de João. João não batiza os fariseus e saduceus e João não quer batizar o Senhor Jesus. Mas as razões são distintas. Uns porque eram hipócritas, estavam ali para aumentar a sua falsidade e de alguma forma tentarem manipular a sua influência sobre o povo. Mas o Senhor Jesus, porque ele não precisava desse batismo. João diz isso. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Então notem este contraste. É incrível porque o Senhor Jesus, que não precisa deste batismo, ele sujeita-se, humilha-se a ir a esse batismo pelas razões que o texto apresenta para se cumprir toda a justiça. Mas é óbvio, quando nós chegamos a este momento, temos aqui um problema teológico. Um aparente problema teológico, deixem-me dizer assim. O batismo de João, lembram-se, era um batismo para, qual era o propósito? Arrependimento. As pessoas que iam ao batismo de João confessavam os seus pecados, arrependiam-se, eram batizados por causa disso. E agora temos o Senhor Jesus, que vem ao batismo de João, um batismo para arrependimento. E claro, aqui temos uma controvérsia e precisamos de a resolver. Bem, a primeira pressuposição que nós colocamos sobre a mesa é aquilo que é o testemunho bíblico acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a Bíblia tem dito acerca dele, da sua pessoa. Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 46, o Senhor Jesus está numa discussão com os fariseus. E o Senhor Jesus pergunta aos fariseus: quem dentre vós me convence de pecado? Em outras palavras, qual de vocês me pode acusar de um pecado? Pode contar aqui diante das pessoas que eu cometi um pecado, que eu tenho algum defeito, que eu tenho alguma coisa errada na minha vida. Bem, eu tenho aqui a minha mãe, e se vocês ficassem aqui meia hora com ela, eu não poderia voltar ao púlpito com todas as histórias de pecados que ela iria contar acerca da minha pessoa. E eu tenho a certeza que todas as pessoas nesta sala iriam dizer, sim, todos nós temos pessoas que nos conhecem tão bem que podiam dizer-nos os muitos pecados que estão na nossa vida. Mas há uma pessoa no mundo que pode dizer, não há ninguém que me pode acusar de nenhum pecado. E essa pessoa é Jesus Cristo. Este é o testemunho público. 1 João, o mesmo autor, o apóstolo João, diz-nos no capítulo 3, versículo 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe o quê? Pecado. Jesus é o único que pode afirmar, e há testemunhas que irão dizer, nele não existe o quê? Pecado. Em Atos capítulo 3, versículo 14, Pedro está no seu segundo sermão em Jerusalém. E notem o que é que ele diz, ou os títulos que ele usa para o Senhor Jesus. Diz assim o texto: vós, porém, negastes o Santo. Este é um título não somente divino, mas também para dizer-nos, que é a definição desta palavra, que esta pessoa é separada do pecado. Não tem nada a ver com o pecado. Este era o Senhor Jesus Cristo. E notem, e o justo. E pedistes que vos concedessem um homicida. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele, ao falar da reconciliação que nós temos em Cristo Jesus com o Pai, notem o que é que ele diz, aquilo que foi, ou aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, em nosso favor. Aquele, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o quê? Pecados. Nunca houve um momento na vida do Senhor Jesus que o Senhor Jesus pensou uma coisa errada, falou uma coisa errada, fez uma coisa errada. Impossível. Nunca tal coisa aconteceu. Diz o texto, aquele que não conheceu o quê? Pecados. Ele o fez pecado por nós. Em outras palavras, o meu pecado, o teu pecado, foi imputado, colocado sobre
o Senhor Jesus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, a sua justiça perfeita foi imputada, colocada em nós. Pedro, na sua primeira carta, mesmo depois de já ter pregado em Jerusalém que ele é o santo e o justo, na sua primeira carta diz o seguinte acerca de Jesus, notem: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu o quê? Pecado. Nem dolo algum se achou em sua boca. Esta palavra antiga, dolo, fala de mentira, de engano. Nunca tal coisa se encontrou na boca de quem? De Jesus. O autor aos Hebreus, que nos dá textos importantes para falar-nos acerca da superioridade do Senhor Jesus Cristo, ele diz-nos algo interessante, importante até mesmo para a nossa vida cristã. Como é que eu e tu hoje podemos vencer a tentação? Bem, porque temos um exemplo incrível de alguém que venceu todos os dias, todas as horas, todos os segundos a tentação. Diz assim o capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele o quê? Tentado em todas as coisas. Nota o que o texto está a dizer. Tentado em todas as coisas. À nossa semelhança. Mas com uma diferença enorme. Sem pecado. Incrível. Sabem, muitas vezes, eu e tu, temos a tendência de procurar exemplos negativos para nos sentirmos melhores. O que é que eu quero dizer com isto? Nós gostamos de ouvir aquelas pessoas que já caíram no pecado, que nos dizem, não faças isso porque olha o que aconteceu comigo, eu fiz estas decisões e este foi o meu fim, então não faças o que eu fiz. E nós dizemos, eis aqui um exemplo para nós. Mas a Bíblia não apresenta estes exemplos desta forma. São exemplos negativos. O Senhor Jesus é o único exemplo positivo nas Escrituras de alguém, imagina só, que todos os dias da sua vida disse não ao pecado. Não é exemplo para mim e para ti a pessoa que depois de 10 ou 15 minutos caiu no pecado. Um exemplo extraordinário para nós é alguém que todas as horas, todos os minutos, todos os dias disse não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado, não ao pecado. Agora, como eu já conheço a tua mente, porque também é um pouco parecida com a minha, provavelmente tu irás dizer, Mário, mas para o Senhor Jesus foi fácil, porque ele também era o quê? Deus. E nós dizemos, ele era Deus, ele tinha uma vantagem, ele conseguia vencer a tentação. Não, sabes, a Bíblia diz que Deus não pode ser o quê? Tentado. E a Bíblia aqui está a dizer-nos que Jesus foi tentado. O que isso quer dizer é que o Senhor Jesus, quando foi tentado, na sua natureza divina, ou a sua natureza divina, não agiu para proteger o Senhor Jesus. A natureza divina não estava lá a dizer, vais conseguir vencer esta vez e mais esta vez. Não. Ele não se apoiou na sua natureza divina para vencer a tentação. Sabem como é que ele venceu a tentação? Para deixar-me a mim e a ti exemplo? Pelo poder do Espírito Santo. Dependeu do Espírito Santo para vencer a tentação. E nós vamos ver na próxima semana que fê-lo nos moldes do Antigo Testamento e irá fazê-lo nos moldes do Novo Testamento. Em todo o tempo da sua encarnação, ele vence o pecado, ele vence a tentação pelo poder do Espírito Santo de Deus. O mesmo autor de Hebreus, capítulo 7, versículo 26, notem o que é que ele diz acerca do Senhor Jesus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então o Senhor Jesus chega ao batismo de João, não chega para se arrepender de algum pecado, não chega para confessar algum pecado, porque ele não tem nada para confessar, ele não precisa de perdão dos pecados.
ele chega, segundo ele, para que se cumpra toda a justiça. Agora, isto é importante porquê? Porque há seitas como Testemunhas de Jeová, Mormons, sim, aqueles que às vezes nos batem à porta, aqueles que andam na rua todos bem vestidinhos com um crachazito, assim, e outros derivados destas seitas, que apanham estas passagens e lançam as suas heresias para que nós não confiemos num sumo sacerdote sem pecado, sem culpa, que tinha que ser santo e justo para substituir-nos diante de Deus. Bem, por exemplo, alguns pegam num livro, um evangelho apócrifo, que é conhecido como o Evangelho aos Hebreus, ou segundo os Hebreus, que afirma algo acerca deste batismo do Senhor Jesus. O autor deste apócrifo, ele tenta imaginar a razão pela qual o Senhor Jesus foi ser batizado. E ele diz o seguinte, vou passar a citar. A mãe do Senhor e seus irmãos disseram-lhe: João batiza para a remissão dos pecados. Vamos e sejamos batizados por ele. Jesus, porém, lhes disse: Que pecado cometi eu para que eu vá e seja batizado, se não porventura isso mesmo que disse por ignorância? Então ele tenta arranjar aqui uma história que nunca ninguém falou, nunca ninguém disse, não existia na tradição da igreja, não é? Sequer, para dizer, esta é a razão pela qual ele desceu para ser batizado. Foi porque a sua família fez força para ele ir, mesmo que ele não precisasse desse batismo. Bem, essa não é a razão apresentada pelo Senhor Jesus e não temos nenhuma narrativa acerca do batismo que nos diga que foi isso. Aliás, lembrem-se, os próprios irmãos do Senhor Jesus não se arrependeram e não creram nele até à sua ressurreição. Eram descrentes. Em João capítulo 7, Jesus diz a eles: vocês são como o mundo. Vocês pensam como o mundo. Eu não sou assim. E mostra claramente, eles estão perdidos ainda, eles não conseguem ver que Jesus é o Messias. Bem, outros, bem no início, nos primeiros séculos do cristianismo, conhecidos como pessoas que aderiam à filosofia agnóstica, eles tentaram explicar, para eles parecia uma coisa normal, explicar o que é que estava a acontecer com o Senhor Jesus naquele momento. E eles disseram coisas como o Senhor Jesus era apenas um homem comum, pecador como qualquer ser humano. E então ele chegou ao momento do batismo para ser purificado desses pecados, e assim agora purificado dos pecados ele podia receber o Espírito, e notem, o Espírito de Cristo. Ou seja, que ele não era o Cristo até esse momento. E é nesse momento que ele recebe o Espírito de Cristo e ele se torna no Cristo que vem para salvar-nos dos nossos pecados. Mas isto é facilmente contrariado por aquilo que as Escrituras afirmam. Lembram-se, ainda em Mateus capítulo 1, quando o anjo fala com José e diz a José que o menino que vai nascer vai se chamar, lembram-se? Emanuel. O que é que significa Emanuel? Deus conosco. Era Deus. João, no Evangelho de João, diz acerca de Jesus: ele existia antes de mim. Humanamente falando, João nasceu antes de Jesus. 6 meses antes. No entanto, João está a dizer que ele existia antes de... Está a falar da sua natureza divina, a natureza divina do Messias. Não somente isso. Lembram-se quando, por exemplo, em Lucas capítulo 1, o anjo fala com Maria e diz a Maria que este menino que vai nascer vai se chamar Filho do Altíssimo. Então todos estes títulos mostram-nos que o Senhor Jesus não se tornou o Cristo em um momento da sua vida, mas ele sempre foi o Cristo, o Messias de Deus, para salvar o seu povo. No entanto, eu vou aumentar aqui o dilema para vocês. Se a cabeça está a coçar de porquê que o Senhor Jesus foi a este batismo de arrependimento de João, deixa-me complicar ainda mais a coisa para ti. Na história, diz-nos que João e Jesus eram parentes. Lembram-se? Nós sabemos isso por causa de Isabel ou Elizabeth, depende da versão.
e como ela era uma parenta de Maria, não é? Lucas 1, versículo 36 nos diz: e Isabel, tua parente, isto é o anjo a falar com Maria, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então eram parentas, muito provavelmente primas. E sabemos que Isabel conhecia bem quem era este bebê, quem era este menino Jesus. No mesmo capítulo 1 de Lucas, versículos 42 e 43, o texto nos diz: e exclamou em alta voz. Agora, ela diz isto, diz o texto, possuída pelo Espírito Santo. Ela vê Maria chegar com o bebê no ventre dela e a criança dentro de Isabel estremece. E ela fica possuída do Espírito e então ela diz isto: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu? Ela tem a certeza que o bebê que está no ventre de Maria é quem? É o Senhor, é Deus. E não podemos ter dúvidas que ela disse ao seu filho João: o teu primo, que se chama Jesus, ele é o Messias. Ele é o Senhor. O próprio Zacarias, o pai de João, também falou acerca de Jesus e provavelmente ensinou o seu filho: o teu primo é Jesus. Bem, isto talvez nos leve a entender a razão pela qual, quando Jesus se aproxima para ser batizado, João não o quer batizar. Em outras palavras, João diz: tu não precisas do meu batismo. Eu é que preciso do teu batismo. Dentro do contexto, o batismo do Espírito. É isto que João está a dizer e provavelmente João conhece esta superioridade moral do Senhor Jesus Cristo. Mas as coisas vão ficar confusas para ti, neste momento. Em João capítulo 1, versículos 29 a 34, nós temos este relato. Isto acontece, está bem, isto que vamos ler, acontece 40 dias depois do batismo de Jesus, por parte de João Batista. Versículo 29, diz o texto, também João 1, 29 a 34, podes também observar na tela, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra-te, esta é a segunda ocasião, é o segundo momento em que eles se encontram. Versículo 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Agora nota, versículo 31. Eu mesmo não o... Como assim, João? Se tu disseste lá em Mateus, ou Mateus nos diz que tu disseste que ele não precisava do teu batismo, e sim tu precisavas do batismo dele. Como assim não o conhecias? O que é que isto quer dizer? Aliás, o texto continua. Diz: mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Aqui temos um outro propósito para o batismo de João. É para manifestar o Rei de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo. Versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E notem outra vez: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de facto vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Todas estas verdades aconteceram depois do batismo, porque no batismo o Espírito vem sobre o Senhor Jesus, os céus se rasgam e uma voz vem e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E ele aqui tem aquele momento que ele percebe, ou seja, ele é o Filho de Deus. Mas como é que João chegou à conclusão anterior de que Jesus não precisava do seu batismo? E ele diz: eu não o conhecia. Como é que nós conciliamos, até mesmo cronologicamente, estas verdades? Bem, alguns sugerem que o Senhor Jesus e João nunca se conheceram até aquele momento. Que este era um conhecimento físico. Ou seja, João não sabia realmente quem era ou como era este Jesus.
A sua mãe falou acerca dele, disse: ele é o Messias. Mas eu fisicamente não o conhecia, nunca estivemos juntos. Jesus vivia no norte, em Nazaré, João vivia na região sul, nas montanhas de Judá. Não nos conhecíamos fisicamente. No entanto, quando lemos João, capítulo 1, como fizemos, não parece que João esteja a falar de um conhecimento físico, mas sim dentro do contexto daquilo que ele era, o Filho de Deus, aquele sobre quem pousaria o Espírito Santo, o Cordeiro de Deus. Todas estas verdades acerca de Jesus. Então, o que é que João quer dizer com isto? Bem, isto é muito importante para todos nós nesta sala. Porque João, por um lado, mostra que ele é como aquelas pessoas que ouvem dos seus pais acerca de Jesus. Acerca daquilo que Jesus é, daquilo que ele faria. Muitos de nós crescemos a ouvir os nossos pais contarem-nos acerca deste Jesus. Mas quando foi que o conhecemos realmente? Quando foi que realmente passamos a ser conhecidos pelo Senhor Jesus? Foi no dia em que o Espírito iluminou os nossos corações e nós vimos claramente, por divina revelação, que Ele é o Messias. Sim, João conhecia pela sua mãe que o seu primo era o Messias. Sim, que ele é o Filho de Deus, sim. Mas João não tinha recebido uma revelação divina até o dia do batismo, quando os céus se abriram e foi-lhe revelado por Deus: este é o Filho de Deus. Isto é importante, porque há muita gente nesta sala que pode contar-nos as histórias de Jesus de cor e salteada e ainda assim não conhecê-lo verdadeiramente, porque carecem ainda da ação do Espírito de convencer e de revelar realmente quem é este Cristo. Muito importante. Mas não somente isto. Esta expressão, para que se cumpra toda a justiça, ela também tem as suas implicações. Não somente é o propósito pelo qual ele está a ser batizado por João, mas tem resultados ou implicações que saltam disto. Bem, Jesus é batizado para se identificar, isto é parte do que significa cumprir toda a justiça, para se identificar com Israel. Muito importante. Mencionei isto no início. Jesus é o verdadeiro israelita. Bem no início da sua história, da sua infância, a sua mãe e o seu pai circuncidaram-no ao 8º dia. Depois, 40 dias passaram e ele foi levado pelos seus pais para ser apresentado e a sua mãe fazer um sacrifício por causa do seu pecado, da sua impureza. Ele estava a cumprir, a dar todos os passos. Diz-nos Lucas que Jesus ia anualmente com os seus pais às festas em Jerusalém. E que aos 12 anos nós vemos esta história dele no templo a conversar com os doutores da lei e eles espantados do conhecimento desta criança. Então vemos em cada momento ele está a fazer aquilo que Deus prescreveu para a nação de Israel. Então ele está aí porque este batismo de João é para a nação de Israel, é para que eles se arrependam e recebam o rei que está para vir. E ele se identifica como um verdadeiro israelita que vai fazer exatamente aquilo que se espera de um israelita. Esta é a primeira implicação. A segunda implicação é identificar-se com a sua missão. Em si, o batismo, a palavra batismo significa isso, é identificar-se. E o batismo, ele traz também, vamos dizer assim, conclusões teológicas muito importantes. Aliás, o próprio Senhor Jesus, quando falou acerca da sua morte e da sua ressurreição, falou destes termos: o meu batismo. Quando João e Tiago aproximaram-se do Senhor Jesus, como nós costumamos dizer na gíria, cara podre, eles disseram: quando tu vieres no teu reino, eu posso me sentar à tua direita e o meu irmão à tua esquerda? E o Senhor Jesus respondeu desta forma, diz Marcos 10, 38, mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber, notem, o quê? O batismo com que eu sou, o quê? Batizado. É óbvio, o Senhor Jesus está a falar da sua morte, do seu sofrimento. E eles dizem: podemos. E o Senhor Jesus diz: ok, vamos em frente.
Mas sobre sentar-se no reino, isso é como o Pai. Mas o sofrimento vocês podem esperar. Isto acontece, esta expressão acontece para mostrar-nos que o batismo traz também esta verdade teológica, que vemos até mesmo no batismo cristão. Quando eu e tu fomos batizados, foi para ilustrar aquilo que aconteceu connosco no dia em que fomos salvos. Eu e tu entramos na água, fomos afundados dentro da água, submergidos na água, para morrer com Cristo, morrer para os nossos pecados, morrer para a nossa antiga vida. E ali fomos sepultados com Ele. E imediatamente, eu e tu, não foi 3 dias depois, graças a Deus, mas eu e tu logo a seguir fomos o quê? Ressuscitados. Trazidos com Cristo para uma nova vida. Para vivermos agora a justiça dele em nós. A sua santidade em nós. Então o seu batismo é para ilustrar aquilo que iria acontecer com a sua própria vida. A sua morte e a sua ressurreição. Mas não somente isso, também este batismo, como implicação para que se cumpra toda a justiça, é para identificar-se contigo e comigo. Muitos prosélitos, ou seja, pessoas que não eram da nação de Israel, iam a João para serem batizados, romanos, por exemplo. E João e Lucas diz-nos aquilo que eles precisavam de fazer para mostrar frutos dignos de arrependimento. Mas eles iam para ser batizados. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus fala acerca da fé de um centurião, uma fé tão grande e tão extraordinária que ele não viu igual na nação de Israel. De uma mulher também firocenícia que vem ter com ele porque a sua filha está muito mal, está prestes a morrer, e ela mostra também fé no Senhor Jesus Cristo. Bem, todas estas histórias para dizer-nos que também o Senhor Jesus irá ser batizado por minha causa e por tua causa. Ele está a identificar-se conosco, a ser as primícias daquilo que eu e tu também um dia temos que fazer. Lembrem-se que o Senhor Jesus é o último Adão. Ele é esta nova humanidade. E Ele é, vamos dizer assim, o teu representante, se tu estás nele, se tu és salvo. Tu estás neste último Adão e então tudo aquilo que acontece com a tua vida em Cristo foi experimentado por Ele. Por último, Ele faz isto também para se identificar com a mensagem de João, a mensagem de arrependimento. Ele está a dizer publicamente, esta mensagem é de Deus. Ele está a aprovar, está a autenticar, está a confirmar que esta mensagem é a mensagem divina, de arrependimento e da proximidade do reino. Então tudo isto é implicações do seu batismo. E tudo isto foi necessário, voltando outra vez àquilo que estávamos a dizer no início, para ser o grande arquiteto da tua e da minha salvação. O Deus homem precisava deste batismo. Não por causa dos seus pecados, mas por minha causa, por tua causa, por causa de Israel, por causa do seu sacrifício por nós. E para dizer no fim tudo isto dentro de um grande guarda-chuva, para que se cumpra toda a justiça. Esta é toda a justiça de Deus, é tudo o que Deus demanda para que a sua ira seja aplacada e Ele fique satisfeito e nos dê a sua salvação. Claro, terminamos perguntando, tu identificas-te com Cristo? Ele fez isto pelos pecadores, mas e tu? Estás identificado com Ele? Todos aqueles que dizem crer no Senhor Jesus Cristo, crer verdadeiramente nele, são batizados para se identificarem com Ele, para dizerem, Ele é o meu mestre, eu creio na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, e vou ilustrar isto com o batismo e dizer, isso é o que aconteceu comigo. Então Jesus está a fazer porque Ele é as primícias de todo aquele que se irá unir a Ele. É o teu caso? És tu um dos que tem recebido o Espírito Santo? Ou estás à espera do fogo que Ele irá trazer em breve? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta manhã pela tua verdade.
Obrigado, Senhor, pelo grande exemplo, pela vida extraordinária, impecável do nosso Senhor, Salvador, do nosso Mestre Jesus Cristo. Não há ninguém como Ele, não há nenhum Salvador como Ele. Todos os homens nasceram em Adão e todos estão perdidos nos seus pecados. E necessitamos deste novo Adão, deste último Adão, para socorrer-nos. E estamos gratos porque Ele se humilhou a si mesmo, até mesmo em vir ao batismo. Tudo em favor daqueles que iriam crer e arrepender-se dos seus pecados. Senhor, a nossa oração nesta manhã é para que todos nesta sala estejam nessa qualidade, que todos tenham crido no Senhor Jesus e se identificam com Ele e que entendem que precisam deste Cordeiro sem mancha, sem mácula, que precisam deste Salvador porque não há nenhum outro e não há obra nenhuma que nos pode resgatar do fogo que aí vem. Por isso eu oro pela Tua graça e misericórdia para com todos nesta sala, para que todos possam ir ao Senhor Jesus e identificar-se com Ele. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.